Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou de volta para a gente continuar com aquele conteúdo sobre lipídios. Na última aula, a gente estava falando da primeira classe de lipídios, que são os glicerídeos. Então, só relembrando aquilo que a gente viu, como que a gente faz para montar um glicerídeo? Como que a gente faz para montar um óleo ou uma gordura? Nós precisamos juntar duas partes. O glicerol, que é o álcool, que tem várias hidroxilas, que são os OHs. Então, a primeira parte é o glicerol e a segunda parte é um ácido graxo. Só relembrando, o ácido graxo é uma longa cadeia de carbono e hidrogênio e na sua pontinha nós temos o COOH. E essa pontinha toda é chamada de ácido carboxílico, ok? Então, resumindo, para formar um óleo ou uma gordura, eu junto glicerol mais ácido graxo. Pessoal, percebam que eu falei juntar. Na biologia, quando a gente pega duas partes e junta, o que acontece? A gente vai ter perda de água. Lembra que eu expliquei para vocês lá no conteúdo sobre água? Então, quando a gente tiver uma junção, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Perda de água. Bom, o que a gente está juntando mesmo para fazer um glicerídeo, um óleo ou uma gordura? O que a gente precisa juntar? O glicerol com o ácido graxo. Então, se eu pego esses dois e junto, o que vai ser retirado dessa junção? Uma molécula de água. Água é o quê? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, o que vai ter que sair daí? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui do glicerol e esse OH do ácido graxo vai sair na forma de água. Ou seja, se eu pego esse hidrogênio e tiro ele, esse outro hidrogênio tiro também. Ó, tirei 2 hidrogênios já. O que falta tirar? Um oxigênio. Então, na hora que eu junto os dois, sai uma molécula de água. Agora, se eu te perguntar, o que sobrou depois que eu tirei a água? Bom, nessa parte aqui, o que sobrou nessa ponta para a gente poder juntar? Sobrou o O sozinho aqui, ó. E o que sobrou desse outro lado? Sobrou o C, a dupla ligação e o O. Bom, se sobrou essa parte e esse O sozinho, só resta juntar essas duas partes que sobrou. Então, nós vamos ter C dupla O. Ou seja, uma ligação vai ser formada aqui para juntar essas partes que sobraram. Então, qual que é o resultado que a gente tem? Antes a gente tinha o quê? A gente tinha o OH e do outro lado a gente tinha o ácido carboxílico, o C-OH. E aí quando a gente junta essas duas pontas, vamos dizer assim, tem que sair água. E o que vai sobrar? C-O-O. Então, olha aqui nessa parte de baixo aqui. Nós pegamos o glicerol, a primeira parte aqui do glicerol, e a gente juntou com esse primeiro ácido graxo aqui. Quando a gente junta, vai ter que ter perda de água. E o que sobrou? Sobrou o C-O-O. Então, isso aqui que sobrou tem um outro nome. Isso aqui é chamado de éster. Então, se eu perguntar em prova, qual que é o nome do grupo químico quando se junta um glicerol com um ácido graxo e tem perda de água? O que sobra? C-O-O. Esse grupo C-O-O é chamado de éster. Então, depois que eu juntei e formou um éster, a gente já tem o nosso lipídio, ou um óleo, ou uma gordura. Tudo bem? Olha, vocês conseguiram entender essa parte? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma mais simples para vocês fixarem melhor. O que nós precisamos juntar para fazer um glicerídeo, um óleo ou uma gordura? A gente precisa juntar o álcool, não é isso? Vou colocar aqui no cantinho em preto.
nós precisamos juntar, então, o álcool. Só lembrando que o álcool é o glicerol, não é isso? E o glicerol tem várias hidroxilas. Então, vou pegar só uma hidroxila aqui para representar. Então, vamos supor que esse OH está representando o glicerol por inteiro, tudo bem? E aí, o que está faltando? Está faltando o ácido graxo. Esse ácido graxo tem o que na ponta dele? Tem o ácido carboxílico, certo? Então, eu só vou pegar a pontinha do ácido graxo. Então, nós temos o C-O-OH. Lembra do ácido carboxílico? É isso aqui. Então, é como se eu pegasse o glicerol inteiro com o ácido graxo inteiro e juntasse. O que vai unir? Só a pontinha. É só a hidroxila com o ácido carboxílico. E é nessa parte, nessas pontas que vai ter a perda de água. Não é na molécula inteira. É só nessas pontas. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter que ter perda de água. Então, na hora que eu juntar esses dois, eu preciso tirar daqui 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, aonde tiver hidrogênio, a gente tira. Então, vamos lá, ó. Tenho 2 hidrogênios aqui, ó. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. Tá faltando 1 oxigênio, né? Para virar água. Então, vou tirar 1 oxigênio. Então, olha o que a gente retirou. Eu vou apagar aquilo que a gente riscou, tá? Nós já tiramos 2 hidrogênios. Aqui, ó, 2 hidrogênios, já tiramos, né? E tiramos também 1 oxigênio. O que sobrou? Sobrou C-O. Aí eu juntei O. Então, ficou C-O. E aí, professor, o que vai acontecer? Tá vendo essa ligação que tá solta aqui? Essa ligação, ela vai juntar os dois. Vou fazer ela maior aqui, ó. Essa ligação que ficou solta, ela vai grudar no O que ficou sozinho. Então, o que eu tenho? C-O-O. Isso aqui, C-O-O, é o resultado da junção de glicerol e ácido graxo. Quando eu junto os dois, eu formo C-O-O. E isso aqui é chamado de éster. Professor, o que é o éster? É o grupo químico dos lipídios. Então, olha nessa imagem aqui. Depois que eu juntei o glicerol com o ácido graxo, teve a perda de água, eu cortei 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E o que sobrou? C-O. Aí aquela ligação que tinha ficado sozinho grudou no O do glicerol, que estava sozinho. Quando eu junto tudo isso, eu tenho a formação de um éster. Professora, qual que é o nome dessa reação que a gente tem a formação do éster? O nome dessa reação é reação de esterificação. Isso aí vocês vão aprender lá na aula de química, ok? Então, concluindo isso aqui, o que é um lipídio? Na verdade, o lipídio ele é um éster, né? Porque o éster ele foi formado pela união de um glicerol com um ácido graxo. Quando eu pego um álcool, que é o glicerol, e junto com o ácido graxo, as pontas de cada um vai ter perda de água e aquilo que sobrou a gente vai juntar, formando um éster. Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, sabendo que os glicerídeos, os óleos e as gorduras, sabendo que eles são ésteres, o que é um éster mesmo? É o C-O-O. Por que isso? Porque teve perda de água. Continuando. Pessoal, esses glicerídeos, os óleos e as gorduras, eles têm características específicas. Então, como que a gente vai diferenciar uma gordura de um óleo? Olhem para essa imagem aqui. O que a gente precisa definir para ser uma gordura? Primeiro, quando for gordura, ele é um alimento de origem animal. Então, a gordura de forma geral, não é sempre, a gordura de forma geral, ela é de origem animal. Segundo ponto, a gordura ela é saturada.
O que significa isso? Significa que, lembra daquele ácido graxo, que é a longa cadeia de carbono e hidrogênio? Naquela cadeia grandona só vai ter ligações simples. Então, olhem aqui, ó, tá vendo? Lembra daquela cadeia grandona de carbonos e hidrogênios? Aqui nós só vamos ter ligações simples. Ó, simples ligações, ó. Esses risquinhos aqui estão sozinhos. Então, para ser gordura, essa cadeia tem que ser saturada, somente com ligações simples. E como consequência disso, se na estrutura só tem ligação simples, essa gordura vai ser sólida na temperatura ambiente. Então, para ser gordura, ela tem que ser de origem animal, em regra. Segundo ponto, a sua estrutura química tem que ser saturada, ou seja, somente ligações simples. E terceira característica, a gordura ela é sólida na temperatura ambiente. Quais são os exemplos que nós temos aqui? Primeiro, a manteiga e o segundo exemplo é a banha de porco. Esses dois alimentos, a gente considera eles como gordura, porque eles têm o quê? As três características. É de origem animal, é saturada, porque na sua estrutura só tem ligações simples, e é sólida na temperatura ambiente, ok? Então, isso é uma gordura. E para ser considerado um óleo, quais são as características? Primeira, óleo, na maioria deles, é de origem vegetal. Claro que nós vamos ter, por exemplo, o óleo de peixe, que é de origem animal, mas eu estou falando aqui da regra. Quando perguntarem em prova, você tem que marcar que o óleo ele é de origem vegetal, porque é a regra. Então, primeiro ponto, óleo, para ser óleo, tem que ser de origem vegetal. Segundo ponto, aquela cadeia de ácido graxo, de carbono e hidrogênio, ela tem que ter duplas ligações, ou seja, ela tem que ser insaturada. Vou mostrar aqui na imagem para vocês, ó. Tá vendo que a sua estrutura tá até tortinha? Por que ela tá torta? Porque tem duplas ligações. Olha aqui, ó. Tem dupla ligação. Quanto mais duplas ligações a gente tiver nesse ácido graxo, mais líquido esse óleo vai ser, ok? Então aqui, ó, o óleo ele é insaturado porque ele tem várias duplas ligações. Então por isso que ele é líquido. Então, resumindo, qual que é a diferença de gordura e óleo? A gordura, em regra, é de origem animal, na sua estrutura só tem ligações simples, então ela é saturada. Percebam a diferença na imagem aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, que é a gordura, você tá vendo que o desenho tá reto? Por quê? Porque só tem ligações simples. Olha na imagem de baixo, ele tem uma curvatura, tá meio tortinha, né? Por quê? Porque tem duplas ligações. Percebam as diferenças. Continuando, a gordura também ela é saturada, porque só tem ligações simples. E qual a consequência disso? Ela acaba sendo sólida na temperatura ambiente. Agora, os óleos, eles são de origem vegetal, têm ligações duplas na sua cadeia de ácido graxo, ou seja, é uma estrutura insaturada por causa das duplas ligações e, como consequência, o óleo vai ser líquido. Tudo bem? Então, essas são as características principais. Professora, qual que é mais saudável? Qual que é prejudicial? Pessoal, vocês já ouviram falar de colesterol bom e colesterol ruim? Primeiro ponto, não existe colesterol bom e ruim. O que existe é quem transporta esse colesterol. Eu vou explicar no próximo slide e vocês vão entender melhor. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos supor que o LDL seja o colesterol ruim, tá? Vou escrever aqui embaixo, ó. Vocês já ouviram falar do LDL? Vocês já viram no exame de sangue? Então, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês podem usar até para estudar. Então, o LDL a gente considera como colesterol ruim. Já o HDL a gente considera como colesterol bom. Professora, como é que eu vou gravar?
na hora da prova? Quem é o colesterol bom, quem é o colesterol ruim? Bom, o macete que eu passo para os alunos é o seguinte, só vocês gravarem assim, ó. LDL é o colesterol ruim, não é? Vocês podem gravar assim, ó. LDL, logo Deus leva. Por quê? Porque é o colesterol ruim. Já o colesterol bom, tem um outro macete também. Você pode gravar, hoje Deus livra. Pode ser também. Vocês podem criar o macete que vocês quiserem, mas eu passei o que é o básico aqui. Então, vamos lá. O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Vamos comparar a gordura com o óleo agora. Se a pessoa se alimenta de muita gordura, aquela que é de origem animal, só saturada, só tem ligações simples e é sólida, qual que é a tendência? A tendência é que esse alimento aumente o LDL, o colesterol ruim. E aí, o que pode acontecer? Placas de gordura podem ficar nas artérias dessa pessoa e aí podendo gerar problemas circulatórios, ok? Já o HDL, ele é considerado colesterol bom. E o que ele costuma fazer? Ele costuma retirar o colesterol dos vasos sanguíneos e mandar para um lugar, que no próximo slide a gente vai saber que lugar é esse. Então, o LDL, ele joga colesterol para os vasos sanguíneos e o HDL, que é o bom, retira colesterol dos vasos sanguíneos. A gordura, ela aumenta o LDL, então a possibilidade de quê? De ter mais gordura nos vasos sanguíneos, enquanto o HDL ele retira. Ou seja, o que é melhor fazer? Comparando os dois aqui, é melhor que a pessoa se alimente de alimentos que aumentem o HDL, porque a gordura ela aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Então, comparando os dois, qual que é prejudicial? Com certeza vai ser a gordura, porque aumenta o LDL. Então, é bom vocês incluírem na sua alimentação, por exemplo, o azeite, que é um alimento de origem vegetal e que pode aumentar o seu HDL, melhorando assim a sua saúde, ok? E agora, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar de gordura trans. A gordura trans, ela está presente em alimentos que a gente mais gosta, por exemplo, sorvete, biscoito, nesses alimentos industrializados. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a indústria, ela pegou um óleo é de origem vegetal, insaturado, tem duplas ligações e é líquido. A indústria pegou um óleo de origem vegetal, tá lá na natureza, saudável, só que ela pensa assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse óleo que está líquido, vamos deixar ele mais consistente, vamos fazer, por exemplo, a margarina. Coloquei a imagem da margarina aqui, ó. Que eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo a esse vídeo tem na sua casa. Então, a indústria faz, vamos pegar aquele óleo ali que está na natureza, saudável, vamos fazer margarina, vamos pegar aquele alimento que está líquido e vamos deixar mais consistente para a pessoa passar no pão? Vamos fazer isso? Vamos! Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tem um problema. Como é que a gente vai transformar esse óleo que é líquido, que é insaturado, em algo consistente? Tem como fazer isso? Tem. Aí eles descobriram uma forma de transformar algo líquido em algo consistente. E aí o que acontece? Lembra que eu falei com vocês que o óleo ele é insaturado, tem várias duplas ligações? E a gordura é o quê? A gordura original, ela não é saturada? Então, eles pensaram assim, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Bom, já que a gordura ela é sólida e tem ligações simples, eu já sei o que a gente precisa fazer para deixar esse óleo sólido. Vamos quebrar as duplas ligações para tentar deixar igual a gordura. Talvez fique sólido, né? Então, isso que eles fizeram. Tá vendo essas duplas ligações aqui? O que eles pensaram? Olha a lógica.
Se a gente tira essa dupla ligação e deixa dessa forma aqui, ó, com ligações simples, a gente vai conseguir deixar esse óleo sólido. E aí as pessoas vão poder usar na sua casa, porque vai estar consistente. Aí, o que eles fizeram? Então, vamos quebrar as duplas ligações desse óleo. Como que é possível quebrar essa dupla ligação aqui, ó? Adicionando hidrogênio. Então, quando uma indústria pega um óleo da natureza, de origem vegetal, com várias duplas ligações e tenta quebrar essa dupla, o que eles têm que fazer com isso? Adicionando hidrogênio nessa estrutura. E aí, quando a gente adiciona hidrogênio aqui, a gente consegue quebrar essa dupla ligação e consegue deixar dessa forma. E aí, a indústria consegue deixar aquele óleo de origem vegetal sólido, como a margarina, por exemplo. A regra é essa. Só que o que acontece? Pessoal, nos óleos não tem só uma dupla, tem várias duplas. E aí as pessoas vão tentando, as pessoas da indústria, vão jogando hidrogênio para quebrar as duplas, vão jogando hidrogênio, só que nem todas as duplas conseguem ser quebradas com a adição de hidrogênio. Algumas são quebradas e outras não. E aí o que acontece? Pode haver um erro na estrutura dessa dupla. Então percebam que aqui em cima o óleo natural, de origem saudável. Aqui, percebam que a dupla tá certinha aqui, ó, e os hidrogênios, os dois estão na parte de cima. Quando eles tentaram jogar o hidrogênio para deixar sólido, lá na gordura trans, né? Quando eles tentaram jogar o hidrogênio para quebrar a dupla ligação, nem todas as duplas conseguiram ser quebradas e algumas continuaram com a dupla mesmo. Só que aí na hora que eles jogaram o hidrogênio aconteceu um erro, ó. Olhem aqui, continuou com a dupla e um dos hidrogênios foi para a parte de baixo. Olha o perigo. O certo seria ter quebrado essa dupla, só que na hora que eles foram jogar hidrogênio, eles não conseguiram. E aí gerou um erro na estrutura química. Um hidrogênio está na parte de cima e outro hidrogênio está na parte de baixo. Isso aqui é a gordura trans. Quando eles não conseguem quebrar as duplas ligações, algumas até são quebradas, só que outras eles não conseguem quebrar. Aí a dupla continua, a dupla ligação continua, só que os hidrogênios foram alterados. Um continua para cima e o outro foi para baixo. Isso caracteriza a gordura trans, que é a mais prejudicial de todas. Por que é a pior de todas, é a mais perigosa? Porque ela aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, e diminui o HDL, ou seja, ela aumenta o que você tem de ruim e diminui o que você tem de bom. Então, a possibilidade, na verdade, a probabilidade do colesterol ser jogado nos vasos sanguíneos, formando placas de ateroma, é muito maior. Em quais alimentos a gente pode encontrar? Em alimentos industrializados, de forma geral, como a margarina, o sorvete, né, que é a gordura vegetal hidrogenada. Em alguns biscoitos a gente pode encontrar. Bom, a gente pode produzir essa gordura trans no nosso dia a dia? Pode. De que forma? Olha essa imagem aqui. A pessoa foi fritar um ovo e olha o tanto de óleo que ela jogou aqui. Esse óleo, se a pessoa ficar reutilizando ele, esse óleo que era de origem vegetal, como ele foi aquecido várias vezes, ele pode acabar se transformando em gordura trans. Né? Então, esse é o perigo. Evitem reutilizar esses óleos, guardar para usar de novo, para fritar outra coisa, porque isso pode ser muito perigoso para a nossa saúde, ok? Pessoal, então a gente para por aqui. Já deu o nosso tempo e na próxima aula a gente continua, ok? Bons estudos!